Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana, aqui da Feito a Pão, padeira, empreendedora, e a gente vai falar hoje sobre uma receita muito versátil, que é uma honra explicar para vocês. Não é uma receita de fermentação natural, é uma receita de pão de leite, que é assim espetacular. Por quê? Porque você consegue fazer uma série de receitas com essa massa. Eu até posso dizer que com essa receita você já consegue abrir a sua padaria em casa, se você quiser. Só trabalhando recheios, coberturas, formatos, porque é uma massa incrível de pão de leite que dá para fazer bisnaguinha, bisnaga, pães recheados, bisnagas doces, é fantástica. Então vamos começar? Vamos lá. Para essa receita, a gente vai precisar de farinha branca. A gente vai usar uma farinha como essa aqui para a gente trabalhar com esse pão. E eu vou iniciar aqui. Eu tô dando essa receita, mas ela vai ser feita à mão. Mas eu também vou indicar para vocês como fazer na masseira, tá bom? Vamos lá. Vamos fazendo à mão aqui. A gente vai começar com a farinha na bancada. A gente vai fazer como se fosse uma massa de macarrão, né? Quando a gente faz pasta, a gente vai abrir aqui um espacinho no meio, porque a gente vai acrescentar muitos ingredientes, é uma massa rica. Primeira etapa, farinha na bancada, depois a gente vai acrescentar o açúcar. Vejam que é uma receita, a gente vai passar a receita para vocês na descrição. Mas é uma receita que vai uma certa quantidade de açúcar refinado, leite em pó. Então vejam que eu estou misturando os ingredientes secos primeiro, tá? Só para facilitar, porque a gente está fazendo à mão. Como seria numa masseira? A gente colocaria os secos, colocaria água, não colocaria nem o sal, nem a manteiga, nem os ovos, tá? A gente precisa esperar um pouquinho para acrescentar esses ingredientes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acrescentar aqui, como eu tô batendo a mão, a gente vai acrescentar a água. Mas Juliana, cadê o fermento? Calma, eu já vou explicar sobre o fermento porque é uma outra questão. Vamos acrescentando aqui um pouco da água e misturando. Na masseira esse é o procedimento? Não, na masseira vocês só estão batendo os ingredientes secos com a água, tá? Vejam que parece que não vai dar ponto de nada e realmente não vai dar ponto de nada aqui. Por quê? Tá faltando o ingrediente principal, que é a esponja. Eu vou falar um pouquinho do conceito da esponja para vocês. Quando a gente tem um pão muito rico em açúcares e gorduras, que é o caso dessa receita, a gente precisa fazer uma esponja. Na verdade, a esponja é um ativador do fermento. E o fermento que a gente está usando aqui é o fermento biológico seco. O que a gente faz para ativar esse fermento? A gente pega toda a quantidade do fermento da receita e mistura com 20% da água da receita mais 20% da farinha da receita. E aí você deixa descansar por 1 hora. Eu vou abrir aqui, eu já tenho uma esponja pronta. Olha que beleza, o que acontece. Isso aqui é uma esponja que está pronta já faz uns 40 minutos, tá? Não deixem ultrapassar 1 hora, tá bom, gente? A esponja precisa ficar ativa até no máximo 1 hora antes de ser colocada na receita. Vejam que ela está espumando, ó que beleza. Isso aqui é o fermento já ativo. Então, qual que é o diferencial dessa receita? Quando a gente tem uma receita com bastante manteiga, bastante açúcar, bastante ovos, que vai leite em pó, é uma receita que o pão acaba tendo uma dificuldade maior para fermentar. Então, a gente acrescenta a esponja, que é o fermento já ativo, dentro dessa mistura. Isso vai facilitar a fermentação e vocês vão ver que acontece tudo bem rapidinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui essa esponja. Tá vendo? Ela que vai dar a liga, ela que vai dar o ponto. E isso porque eu nem vou acrescentar ainda, só vou acrescentar depois a manteiga, os ovos e o sal.
Muito bem. Esponja colocada, agora a gente continua o nosso processo aqui. Agora, gente, quem tá fazendo na masseira, tanto a industrial quanto a caseira, essa é a hora que a gente liga na velocidade 1 para misturar os ingredientes. A gente não está sovando nada aqui, a gente só está misturando os ingredientes. Vamos acrescentar agora o sal. Isso tudo, gente, quem tá fazendo na masseira, tudo na velocidade 1, tá? Acrescentem o sal. E mistura. Lembrando, isso aqui não é uma sova. Tô acrescentando aqui. Bom, a gente já tem uma massa aqui interessante, que já dá para pensar em incorporar o ovo. Vamos lá, vamos abrir um pouquinho aqui, essa melequinha. Vamos incorporar o ovo. Não deixa ele embora. Nossa, Juliana, que meleca! Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. Fiquem tranquilos, a gente está só misturando. Na masseira, óbvio que esse processo é muito mais rápido, né? Normalmente, a gente coloca o pão na velocidade 1 para a mistura dos ingredientes e ele fica uns 2, 3 minutos na velocidade 1 misturando os ingredientes. Depois que a gente incorpora o sal, depois que a gente incorpora as gorduras, aí sim mistura e aí sim a gente muda para a velocidade 2, que é a hora da sova. Vejam que eu tô só misturando os ingredientes e que a massa, ó, já tá ficando mais maleável. Bom, nessa altura aqui, vamos acrescentar a manteiga. Manteiga, gente, sempre em ponto de pomada para fermentação, tá? Porque a gente não quer os pedacinhos da manteiga no meio da massa. A gente quer que ela se incorpore à massa e para isso ela precisa estar em ponto de pomada. E essa massa aqui a gente vai começar o trabalho de sova. E aqui na sova, gente, é importante a gente começar a pegar um ritmo. Ah, mas tá grudando muito. Não tem problema. Vamos começar a pegar um ritmo. E aqui na sova a gente vai ficar uns 10 minutos pelo menos, tá? Até essa massa ficar bem incorporada, bem bonitinha. Bom, gente, vejam que a gente continua aqui no processo de sova dessa massa maravilhosa. Falei que não ia precisar de farinha, mas eu tô achando que vai precisar um pouquinho de nada. Gente, farinha, quando a gente vai acrescentar, é de pouquinho mesmo, tá? A gente só quer facilitar mesmo a sova. E ó, vejam que eu coloquei 2 pitadas e parece que já mudou tudo. Olha só. Olha como a massa já tá ficando linda. Eu vou tirar essa tábua agora daqui. Vamos na sova agora, que já tá, olha a massa, só com aquele tantico de farinha, como ela já tá maravilhosa. Vamos continuar na sova. Lembrando que, importante, quem está sovando na masseira, a essa altura não tá fazendo nada, tá só olhando a masseira. E a masseira tá em velocidade 2. E aqui o objetivo é deixar, para quem tá na masseira, né? Deixar essa massa batendo e sovando por uns 8 minutos, 7, 8 minutos, até atingir o ponto de véu. Deixa eu só abrir ela, que eu vou deixar ela descansar. Ela vai acabar atingindo o ponto parada mesmo. Isso acontece, tá? É até uma boa técnica para vocês usarem em casa se vocês não têm uma masseira e vão fazer à mão. Vocês podem dar pausas de 5 minutos, de 2, 3 minutos enquanto vocês sovam, para o glúten ir agindo e descansando. Isso aqui, gente, olha, essa massa que lindo. Isso aqui, depois que atingir esse ponto aqui que eu vou mostrar de véu, tem que ficar lindo e lisinho desse jeito que tá aqui. Ó que beleza, eu vou tirar essa massa daqui para vocês verem o ponto de véu. E eu vou mostrar pra vocês o ponto. Olha isso, gente. Eu sempre fico besta. Olha essa massa.
Olha isso, olha a elasticidade quando você usa farinha boa. Olha o ponto de véu. Não tem como não se apaixonar com fermentação, com panificação a hora que você vê uma massa maravilhosa dessas, né? Não tem como. É muito lindo. Vamos trabalhar essa massa para isso aqui virar lindas bisnagas. O que acontece? Essa massa aqui eu abri e ela estava descansando. Eu vou precisar fazer uma dobra nela. Eu vou explicar para vocês o processo. Depois que a gente atinge o ponto de véu e a gente coloca essa massa aqui para descansar, a gente tem que deixar ela descansar por uns 15 minutos, tá? O que acontece? Essa massa que eu mostrei para vocês, ela já estava descansada por 15 minutos, então eu fiz uma dobra nela, né? Eu abri, vocês viram que eu mexi nela, eu abri. E ela agora vai descansar mais 15 minutos, porque nesse momento aqui seria o momento que a gente trabalharia o porcionamento, mas a gente vai agora, eu vou mostrar para vocês o porcionamento com outra massa que tá pronta aqui para vocês, enquanto essa que tá na dobra descansa. Gente, vou abrir essa massa e o que eu vou fazer agora? A gente vai fazer uma espécie de rolo, tá vendo? Eu não quero mexer muito nessa massa, eu não quero estressar essa massa, tá? Mas a gente vai abrir nesse jeito que eu mostrei pra vocês, esse rolo, e nós vamos quebrar essa massa com mais ou menos uma distância de uns 3 dedos, tá? Tá? Ó, esse aqui já ficou pequenininho, depois eu vou contar um truque pra vocês. Aqui, gente, deve ter aproximadamente 50 gramas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. A gente vai fazer bisnaguinhas desse tamanho para vocês verem como que é o processo da bisnaguinha. Vamos lá. Vamos abrir. A gente vai, com o dedinho mesmo, ó, a gente tá fazendo bisnaguinha, a gente vai jogar todo mundo aqui pro meio, tá vendo? Vamos virar e a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente tem que cobrir essas massas aqui, tá, gente? Com um filme e deixar descansar por mais 15 minutos antes da gente fazer a modelagem final. Vejam que as bolinhas estão aqui. Ai, sobrou essa pontinha. A gente vai fazer um mini pão? Não, aqui tem um truque. Quando tem 2, 4, 6, 8, a gente vem aqui, faz um taruguinho. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. A gente põe no menorzinho que tá aqui, esse que saiu, e põe aqui embaixo. E vai botando aqui embaixo, ó. Isso é truque de padeiro, hein, gente? A hora que a massa não dá, a gente coloca esses pontinhos aqui embaixo, na parte feia, tá vendo? Agora a gente vai fazer uma outra... Enquanto tá descansando essas bisnaguinhas, a gente vai porcionar uma outra massa que eu quero mostrar pra vocês, pra gente fazer bisnaga. Tô pegando uma outra massa aqui, tá? Que já tá descansada, já foi dobrada, tá linda, maravilhosa. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir, lembrando que esse processo de abrir não é com a ponta dos dedos, é suavemente com essa parte dos dedos aqui, tá? A gente vai fazer também um outro tarugo, né? Uma outra rocambole aqui de massa, vocês viram? Vai abrir um pouco. E eu vou dividir essa massa aqui em 2. Tá? Em 2. E eu vou fazer uma modelagem com ela. Na verdade, por enquanto, eu só vou fazer a bolota para descansar também, tá? Ó, lembra aquele movimento que eu falei? Vamos fazer essa bola aqui, pra gente deixar descansar? Bom, gente, enquanto as nossas bisnagas e bisnaguinhas estão descansando aqui por 15 minutinhos, a gente vai fazer o creme de confeiteiro. Aqui, gente, creme de confeiteiro, vejam também os ingredientes aí na receita que tá para vocês acompanharem. Eu vou misturar gemas. Essas gemas aqui,
elas nem foram coadas, tá, gente? A gente só separou as gemas das claras aqui na quantidade da receita. Eu vou misturar elas aqui num bowl maior, tá? Aqui tem amido de milho e a gente vai misturar nessas gemas. Por que eu tô fazendo isso? A gente vai bater essas gemas com o amido de milho. Isso aqui é o creme final, tá? Que a gente quer. É o creme de confeiteiro tradicional que vai rechear as nossas bisnagas doces, tá? Aqui nessa panela, o que a gente tem? A gente tem o açúcar, o leite, a manteiga e a baunilha já fervidos. É que eu tirei, ele ferveu enquanto a gente estava fazendo pão. O que a gente vai fazer agora? A gente vai misturar esse ovo com o amido de milho até virar um creme bem branquinho. Se vocês não quiserem bater a mão, pode usar a batedeira, mas eu não acho necessário. Ó, tá vendo? Tá ficando um creminho bem branquinho. Ó, que beleza. Gemas com amido de milho na quantidade da receita. Chegamos nesse ponto bem bonito, a gente vai acrescentar, gente, um pouquinho dessa mistura da panela. E é importante não parar de mexer nessa hora, porque a gente não quer cozinhar os ovos. Bate, bate, bate. E vai aos poucos aqui também, sem parar de bater, acrescentando no creme. Nessa mistura de açúcar, leite, manteiga e baunilha. Até ele chegar nessa consistência aqui, que na verdade essa aqui é a consistência fria dele. A gente tem que usar ele frio na massa, tá? E eu já vou explicar como rechear pra vocês. Gente, esse é o ponto, tá vendo? Ó, tá desgrudando do fundo. Ó, tá ficando cremoso. Não chegou a ferver, porque eu tô usando esse aqui, essa boca. E ela tá bem baixinha, porque eu não quero que queime, porque ela é bem forte. Mas se vocês colocarem esse creme agora na geladeira, com o filme, daquele jeitinho, vocês vão colocar o filme bem coladinho, igual tá essa massa aqui. O filme tem que ficar bem colado no creme, tá? Quando vocês tirarem da geladeira, tem que estar com essa consistência gelatinosa aqui. Essa é a consistência que a gente vai usar agora na massa, tá bom? Então eu vou tirar, esse creme já deu, e ele vai pra geladeira. Bom, gente, então já passaram os 15 minutos. E a gente vai, uma a uma agora, modelar as bisnaguinhas. A gente vai precisar de uma assadeira, a gente vai polvilhar um pouquinho de farinha, bem pouquinho. Ou pode ser um pouquinho de óleo também, tipo untando, né? Igual a gente unta bolo, mas um pouquinho de farinha já é suficiente. A gente vem aqui com os dedos e vai fazer o mesmo processo. A gente vai querer bisnaguinhas redondas. Eu vou fazer 4 redondas, depois 4 em formato de bisnaguinha mesmo, para vocês verem a diferença e vou mostrar o acabamento. Bom, aqui a gente já tem uma bisnaguinha, a gente vai colocar ela aqui. Agora vamos fazer as 4 no formato bisnaguinha que eu quero mostrar para vocês. Então peguei as 4 aqui, abro. Aí, em vez de jogar tudo pro meio, a gente vai jogar aqui, ó, com a pontinha dos dedos. Tá vendo? Depois a gente gira mais uma vez e aqui embaixo a gente faz como se fosse um pastelzinho. Aí a gente vira aqui, faz assim e aí coloca pra dentro. A gente quer botar isso aqui pra dentro, ó. E aí a gente vem aqui na assadeira. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar isso daqui descansar coberto com plástico. E depois que crescer, eu acho que vai demorar, com essa quantidade de fermento, deve demorar aproximadamente uns 40 minutos, né? Mas depois eu vou mostrar para vocês a finalização,
que é com o famoso egg wash. É isso daqui. O que é isso daqui? É uma misturinha de leite com ovo. Você bate, fica. Isso daqui é o que a gente passa por cima do pão, depois que ele atinge o ponto de fermentação, para que possa ir ao forno. O que eu quero mostrar é que esse pão fermenta bem rápido, tá? Aqui, se você pressionar com o dedo, ó, vocês vão ver que não tá ficando o meu dedo, né? Ele fica um pouco, mas ele volta. Ou seja, ele ainda não tá pronto para ir ao forno. Vocês vão fazer um teste bem na lateral, quando vocês acharem que ele cresceu o suficiente, vocês vão fazer um teste na lateral. Ele tem que estar leve e você vai apertar assim, ó, e ele não pode voltar, ele tem que ficar com a marca do seu dedo. Se ficar com a marca do seu dedo, já está pronto. Eu tenho 4 bolinhas, tá vendo? Eu vou fazer 2 bisnagas grandes e eu vou fazer 2 bisnagas doce para vocês verem. Essa bisnaga aqui é a bisnaga tradicional, gente. Aquela que a gente vai na padaria e pede ela para comer, para fazer lanche. Dá até para fazer hot dog. E vejam que a modelagem é exatamente igual àquela que a gente fez do pequenininho. Só que ele vai ficar maior. Ó, chegou nessa modelagem aqui, a gente afunda aqui. Tá? Tem uma e vou fazer a segunda. Se não der para botar todas juntas na assadeira, que pelo menos coloque de 2 em 2, que é o que a gente vai fazer agora, ó. Tô afundando aqui para dentro e eu vou deixar assim as minhas bisnagas, tá? Vou botar farinha nessa assadeira maravilhosa. Coitada, tá bem usada, né? Mas faz parte. Quanto mais usada, sinal de mais pães maravilhosos estão saindo dessa padaria, né? Bom, então quando a gente tá com essa bisnaga maravilhosa, assim, a gente tem 2 opções. Aqui, por exemplo, já dá 2 pães diferentes. Se vocês colocarem parmesão ralado aqui em cima ou provolone ralado, vocês já vão ter as bisnagas de parmesão ou de provolone. Se vocês fizerem como a gente vai fazer hoje e pincelarem o egg wash, aí vocês vão ter a bisnaga tradicional, que é o que a gente vai fazer com as bisnaguinhas também. Como essa daqui já fermentou, a gente vai cobrir com esse egg wash para ficar bronzeado. Vamos aproveitar que a gente já fez com essa e vamos também aproveitar e fazer aqui nessas que estão descansando. Vejam que elas já estão muito mais fofinhas, elas vão ficar ainda mais. Mas eu quero mostrar como que é pincelar aqui nesse pequenininho, tá vendo? Aqui também, se quisesse colocar parmesão ou provolone ralado, tudo bem. Mas a gente vai pincelar com egg wash, tá? Esse daqui vai direto ao forno. Esse daqui, vamos esperar um pouquinho. Não, eu vou botar no forno também esses daqui. E aí a gente já volta enquanto eu termino de fazer Agora a gente vai fazer a bisnaga doce. E aí sim vai ficar linda, maravilhosa. Agora a gente vai para a bisnaga mais esperada de todas, que é a bisnaga cremosa, doce, que a gente vai usar aquele creme de confeiteiro que nós fizemos. Bom, eu tô com a massa aqui, já descansada. A gente vai abrir essa massa com o rolo, mas primeiro eu preciso ajudar um pouquinho. Então eu vou abrir com a mão, eu vou pegar o rolo e vou abrir para formar um retângulo. Com o rolo, eu quero tentar fazer um retângulo. Não precisa ficar perfeito, tá, gente? Abriu, a gente vai vir com o nosso creme de confeiteiro. A gente vai espalhar. É importante, aqui nessa hora é importante a gente ser bem comedido. Sim, eu falei comedido, não é a hora da gente abusar no recheio, tá? Por quê? Se a gente abusa no recheio, a massa abre inteira.
E aí você vai acabar perdendo a forma da sua bisnaga. Vejam que eu tô colocando o suficiente. Tô deixando aqui umas pontinhas sem colocar. Mas isso daqui já é suficiente para o recheio, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas pontinhas que não estão e vamos começar a enrolar. Ó, a gente não quer que forme muito desse acúmulo de recheio aqui. Por que eu preciso dessa pontinha? Porque essa pontinha vai segurar tudo aqui embaixo, a gente vai virar, ó. Ó, a massa, o recheio saindo aqui, a gente precisa forçar um pouquinho para fechar aqui. Fizemos isso, certo? Aqui, ó, tem recheio. A gente vai fechar e vai botar para dentro. A gente vai fechar aqui. E vai botar para dentro. Tá vendo? Deixar bem fechadinho aqui. E aí, essa bisnaga vem aqui para fermentar. Então, gente, a gente vai passar egg wash também nessa bisnaga já com o creme dentro. Depois de assado, então a gente vai usar essa calda maravilhosa. Aqui tem 50 gramas de açúcar para 100 ml de água. Coloca numa panelinha, deixa ferver um pouco e não tire antes desse ponto, tá? Tem que tirar quando ainda tiver pingando, tá bom? Porque quando esfriar ele vai atingir esse ponto lindo. Mas agora a gente assa, passa egg wash também na bisnaga doce, porque a gente quer que ela fique bronzeada também. A gente pode passar egg wash aqui bem bonito. A gente aguarda fermentar e vai ao forno. 180 graus. Se você estiver usando um forno caseiro, é importante que você deixe uns 10 minutos. Depois de 10 minutos, abre o forno, gire e continue por mais 10 minutos. Não abrir o forno antes de 10 minutos é muito importante. Se você estiver usando um forno de lastro, coloca lá 180 graus, não usar vapor, não colocar direto na pedra, de preferência usar na assadeira mesmo. Se tiver 2 assadeiras, melhor ainda. Não colocar o piso se estiver usando o forno de lastro, colocar um topo de 2, 3 pontinhos, né, 30% mais ou menos, e deixar aquecido então em 180 graus sem vapor, tá? A gente vai deixar então assando. Eu gosto também de girar, mesmo se estiver no lastro, no convencional, no forno caseiro, se estiver usando um forno combinado, eu gosto de, no meio do procedimento, ali enquanto tá assando, girar a assadeira, porque cada forno é um forno, eles têm as suas manias, então é importante que você conheça o seu forno para entender o que você tem que fazer. Mas o importante, além de tudo isso, é não abrir o forno antes de pelo menos 10 minutos, tá? Ele vai então ao forno agora e depois a gente vai finalizar, tá bom? Bom, gente, nossas bisnaguinhas agora estão assadas. Vejam só que lindas. Olha só as bisnaguinhas redondinhas. Olha o que eu tava falando. Por que a gente tem que deixá-las grudadinhas? Para acontecer isso, ó. Isso aqui deixa muito macio. Vou até cortar uma para vocês verem como tá macia. Ó, que fofinha. Tá? É isso aqui que a gente quer. Vejam que eu falei que era um pão muito versátil. E ele é mesmo. Essa bisnaguinha aqui, por exemplo, ela poderia ter sido feita recheada de mussarela, por exemplo, mussarela e tomate, tá? Vocês podem abusar dessa receita aqui para fazer recheadinhos também. Vejam o acabamento do final da bisnaguinha convencional. Ela poderia ter sido feita menor, mas ó que bonitinha. Dá um lanchinho perfeito, olha só. Um lanchinho ótimo aqui, peito de peru, queijo branco, uma maionese, uma saladinha, dá um lanchinho ótimo. Também poderia ter sido feita recheada e poderia ter sido menor, tá? O tamanho normal de uma bisnaguinha é 40 gramas, mais ou menos. Então dá para porcionar pesando 40 gramas, tá?
A bisnaguinha redondinha dessa daqui tem 50 gramas em média. Agora que a gente já viu os formatos das bisnaguinhas, vamos falar do que interessa, que são as bisnagas, né? Essa grandona aqui, que ficou linda, maravilhosa, eu achei que ela ficou grande demais. Poderia ter sido feita um pouquinho menor, mas olha que beleza de pão. É um pãozão, dá para fatiar. Poderia ter sido assada individualmente numa forma de pão de bolo inglês ou uma forma de pão de forma mesmo. Ficaria maravilhosa também. Veja o bronzeado do egg wash. E aqui as bisnagas com o creme de confeiteiro. Essa daqui caiu um pouquinho lá no forno, mas vocês vão ver que agora a gente vai finalizar e ela vai ficar perfeita. O que a gente vai finalizar? Com aquela calda que eu falei para vocês, a calda que tá em ponto de fio, calda maravilhosa. Nós vamos pincelar. Deixa eu deixar essa colher aqui pro lado. Nós vamos pegar um pincel de silicone, um pincelzinho de silicone, e a gente vai lambuzar esse pão com esta calda de açúcar maravilhosa. Vamos mesmo aproveitar. Agora a gente pode ser mais generoso, não precisa ser tão comedido igual a gente foi com o recheio. A gente vai passando esse açuquinho aqui em volta. Vamos passar aqui também, nessa daqui que caiu, escorregou, mas que vocês vão ver que na hora da finalização vai ficar linda, não vai dar nem pra ver. A gente passa esse açuquinho maravilhoso. Que eu tenho uma dica para dar também, dá pra gente trabalhar outro sabor aqui com essa calda, que eu já vou explicar. Essa calda aqui, ela foi feita, como eu falei para vocês, com 50 gramas de açúcar refinado e 100 ml de água. O que a gente poderia fazer se vocês quiserem transformar essa bisnaga em uma bisnaga de coco? Vocês pegam essa mesma proporção, colocam meia lata de leite condensado e mais uma lata, ou mais ou menos 3/4 de uma lata de coco ralado úmido, adocicado, sabe aquele? Ou então o coco fresco. Se tiver acesso ao coco fresco, melhor ainda. Vocês misturam e essa é a calda que você joga por cima para que vire uma bisnaga cremosa de coco. Imagina só. Eu falei que era uma receita muito versátil, essa massa funciona muito bem com doce também. Vamos agora finalizar a doce tradicional com açúcar de confeiteiro. Deixa eu tirar essa faca daqui. A gente vem com açuquinha de confeiteiro e faz aquela chuva maravilhosa que a gente ama e que é tão tradicional nas padarias, não é mesmo? Essa chuvinha de açúcar de confeiteiro. À tarde com um cafezinho, isso aqui não tem pra ninguém, isso é uma tradição brasileira. E pode abusar no açúcar porque a calda de baixo vai começar a chupar, então pode abusar mesmo que depois vai tudo embora. E é isso, gente. Vamos trazer de volta essa maravilha aqui. Eu quero cortar ela aqui pra vocês. Ó que linda, perfeita. Aí a gente vem aqui, ó. Uma bisnaga toda molhadinha embaixo. Olha isso, com café. Não tô nem conseguindo cortar, gente. Nossa, isso aqui não existe. Olha isso aqui, com cafezinho. Ai, olha só, não precisa exagerar. A gente quer esse efeito mesmo aqui. E agora é só ser feliz, gente. Usem e abusem dessa receita. É uma receita super versátil, então só com esses exemplos aqui vocês já saíram com uma bisnaguinha redondinha, a bisnaga em formato sanduichinho, que é a bisnaga tradicional, uma bisnaga grande. Vocês podem fazer na forma de pão de forma e fazerem o pão de forma com essa receita. Vocês podem rechear e servir como enroladinho de presunto e queijo, com um peito de peru e tomate, enfim, e ainda podem fazer a rosca de coco tradicional e a rosca doce tradicional cremosa só com essa receita que eu ensinei para vocês. Dá ou não dá para abrir uma padaria só com a receita do pão de leite? Gente, essa receita é fantástica, usem e abusem dela, não deixem de usar e de fazer e se organizar na cozinha para preparar a esponja antes, tá bom? Porque é isso que faz toda a diferença, deixa bem molhadinho. Então façam na masseira ou à mão, a receita é maravilhosa e vai dar certo.
Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal da Padacom, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardem em breve novas receitas, tá bom? E eu vou ter que provar aqui, né, para vocês. Meu Deus do céu, olha só. Isso aqui tem gosto de infância. É um sonho, quase um sonho, mas não é um sonho. É bom demais. Façam em casa. É muito bom. Se inscreva no canal. Tá. Eles sempre gravam e aí vocês vão me pagar muito mico. Não colocar o piso e colocar o topo. Falei? Não colocar o piso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de... eu esqueci.